Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Quero te convidar a conhecer três importantes pensadores contemporâneos do que nós chamamos dentro da filosofia de pós-modernidade. Vou te apresentar um cara chamado Pascal Bruckner, um outro francês também chamado Guy Debord e, por último, um pensador chamado Jean Baudrillard. Nesses três, nós vamos fazer um passeio interessante pela relação que se tem entre sociedade e consumo. Será que nós precisamos ganhar tanto e transformar a nossa felicidade em ter? O que de fato define o homem? Aquilo que ele é ou aquilo que ele tem? Será que a sociedade pós-moderna entende de fato o que é felicidade? A partir desses três pensadores, quero te levar a refletir sobre esses conceitos. Você quer fazer esse caminho junto comigo? Bora filosofar! Então, como eu falei na introdução, a gente vai passear um pouco na obra desses três grandes pensadores. Tá? E o ponto de partida que eu quero fazer nessa aula com vocês é gerar essa reflexão. Né? Por muitas vezes a gente para pensar e acaba dizendo o seguinte: eu trabalho tanto, eu tenho o direito de consumir. Ou então, a gente muitas vezes coloca no objeto em si o fruto de nossa felicidade. A sociedade pós-moderna construiu essa ideia em nós, de trabalho e consumo caminharem juntos para levar o homem a ser feliz. Mas será que esse é, de fato, o real sentido da felicidade? Quero te apresentar esses autores e a gente construir uma argumentação bem interessante a partir deles. Bora lá? Então, o título que eu coloquei para essa aula é Trabalho e Consumo, Receita para Ser Feliz? Veja, a gente está imerso a uma sociedade capitalista onde a necessidade do capital gera em si outras necessidades. O capital, o pensamento capitalista, ele vai gerar no homem a necessidade de ter simplesmente pelo ter. O objeto, ele deixou de ter um valor de uso, ele passa a ter um valor de troca nessa sociedade capitalista. E Gigi, qual que é a diferença de valor de uso e valor de troca? O valor de uso é aquilo que o objeto tem de valor real. O valor de troca é aquilo que está embutido no objeto. E que nós colocamos esses valores de troca como instrumentos de nossa felicidade. É uma identificação que o capitalismo foi construindo na sociedade. Na França, um país de bases socialistas, vão surgir pensadores ao longo do século XX que vão construir uma tese que vão criticar essa estrutura dessa sociedade. Talvez o ponto mais importante da França do século XX acontece em 1968, com os movimentos de 68, a Barricada de Paris, onde intelectuais do ramo da filosofia, do ramo das artes, incitam a movimentos sociais que vão criticar essa estrutura dessa sociedade que está sendo construída. E aí, dentre todos esses pensadores que a França vai ver surgir ao longo do século XX, eu destaco três, que vão fazer essa relação entre sociedade e consumo. E de alguma maneira, vão refletir a ideia da felicidade. Num primeiro momento, eu vou apresentar para vocês Pascal Bruckner e Guy Debord. Depois, num segundo momento, eu vou destacar mais uma maior parte do tempo da aula para um terceiro chamado Jean Baudrillard, que vão os três refletir essa construção de uma sociedade a partir do ter. E de que maneira o ter foi se confundindo com a ideia de felicidade. Primeiro cara que, então, quero partir a nossa reflexão é esse cara, Pascal Bruckner. Vivo ainda, francês, nascido em 1948, 71 anos hoje, um cara extremamente atuante dentro da filosofia, um cara profundamente crítico da sociedade capitalista, e ele vai escrever uma obra muito legal chamada O Mal e a Felicidade. Nesse livro dele, ele vai partir da ideia da seguinte reflexão, do seguinte ponto. Será que a sociedade ela sabe o que é ser feliz? Será que nós definimos realmente o ideal de felicidade? Ou será que, além de ser feliz, muito mais do que ser feliz, nós tentamos encontrar o que nos faz feliz? Porque muitas vezes aquilo que nós definimos que nos faz feliz não é a felicidade em si.
Será que a sociedade capitalista do século XX, e século XXI, porque ele está vivo ainda, entendeu essa diferença do ser feliz e o ter feliz? Olha que interessante o ponto de partida dele. A busca pela felicidade se reflete na busca por aquilo que proporciona felicidade. Vejam, a reflexão que o Bruckner está fazendo é compreender que, na verdade, nós não buscamos ser felizes. O homem pós-moderno, que é o homem de hoje, ele não busca ser feliz, mas, na verdade, ele busca aquilo que proporciona felicidade a ele. O desejo nosso não é em ser, o desejo nosso é em ter feliz. Nós colocamos o objeto de nossa felicidade não na nossa própria essência, mas nós colocamos o objeto de nossa felicidade naquilo que nos proporciona felicidade. E aí o ponto de reflexão que o Bruckner vai fazer é o seguinte: como o homem não sabe o que é ser feliz, ele busca aquilo que faz o outro feliz. Olha que interessante. Ele vai chegar num ponto nesse texto dele, O Mal e a Felicidade, que ele vai concluir que, na verdade, nós não buscamos nem ter o que é feliz, mas nós buscamos ter aquilo que faz o outro feliz. E como na maioria das vezes na sociedade capitalista nós não conseguimos alcançar isso, a felicidade se torna um mal. Nós estamos presos a uma sociedade midiática que constrói por meio de propagandas, a gente vai ver isso muito bem daqui a pouco no Guy Debord, constrói por meio de propagandas como o outro é feliz, e nós colocamos na felicidade do outro o objeto de nossa felicidade. Veja, por exemplo, o que são as redes sociais hoje. Vejam, por exemplo, o que é o Instagram. Se não uma forma de difundir a felicidade do outro. E na maioria das vezes, qual é a sensação que o Instagram traz em nós? Frustração. Porque nós não conseguimos atingir esse ideal de felicidade que o outro construiu, quando, na verdade, olha que reflexão interessante que o Bruckner está fazendo com a gente. A gente nem sabe se o outro é de fato feliz. Mas a simples impressão de felicidade do outro faz com que a gente coloque nesse objeto a nossa própria felicidade. E aí, qual que é o ponto que ele vai chegar? Identificamos felicidade com consumismo. E aí o consumismo se torna o grande mal da felicidade. Porque isso faz parte de uma lógica capitalista. Isso faz parte de uma realidade capitalista onde o ter é muito mais importante do que o ser. E aí começa a ser construído algo que daqui a pouco, com o Baudrillard, eu vou chamar com vocês, de sociedade de consumo. Onde existe uma relação muito próxima entre aquilo que me faz feliz com as frustrações por não ter alcançado aquilo que me faz feliz. Tirei uma citação do texto dele que eu queria refletir. A própria abstração da felicidade, ou seja, a própria forma de alcançar a felicidade, explica a sua sedução e a angústia que a origina. Ou seja, no primeiro momento, o Bruckner está falando o seguinte: a busca por essa felicidade gera em nós frustração e angústia. Perceba o homem do século XXI. Perceba o jovem do século XXI se ele não é um jovem angustiado. Porque ele confundiu, ele misturou felicidade com consumo. E aí o Bruckner continua dizendo o seguinte: olha, não somente desconfiamos dos paraísos pré-fabricados, como nunca estamos seguros se somos verdadeiramente felizes. Essa sociedade pós-moderna que o Bruckner está identificando, ela vai construir em nós sentimentos que não são sentimentos de felicidade, são sentimentos opostos à felicidade, são sentimentos de angústia, são sentimentos de dor, são sentimentos de insegurança. Porque nós nunca conseguimos consumir aquilo que nós desejamos para ser feliz. E aí daqui a pouco vai aparecer o Guy Debord, que vai dar uma aprofundada nisso com a gente. E como nós simplesmente reproduzimos uma lógica capitalista, a felicidade, ela acaba de alguma maneira estando
imersa nessa lógica capitalista. A sociedade acaba ficando afundada, abstraída por essa lógica capitalista, que é tão somente o consumo. Então eu preciso ter, e eu passo 2, 3 horas com o Instagram aberto e vendo onde aquele artista está, o que aquela influenciadora digital consumiu, e aí eu começo a colocar naquilo a minha felicidade. E aí o jovem, por exemplo, não dá sossego para os pais enquanto os pais não dão aquilo. E aí, como os pais são trabalhadores, vivem de um salário baixo, eles não conseguem dar aquilo, e aí começa a gerar uma série de frustrações, e junto com as frustrações, doenças psicossomáticas, como a depressão, como síndromes, porque nós colocamos no consumo o ideário de nossa felicidade. E isso por quê? Porque nós não sabemos o que é ser feliz. E porque nós não sabemos o que é ser feliz, nós buscamos aquilo que faz o outro feliz. Então eu preciso ter aquilo que o outro tem. Eu preciso ser aquilo que o outro é. Percebam, por exemplo, como tem crescido o desejo das pessoas de ser famosos, de ser conhecidos. E a reflexão que o Pascal Bruckner faz com a gente é: o que tem motivado o desejo das pessoas em ser tudo isso? Se não, ver que o outro é feliz sendo isso. Isso causa em nós uma profunda alienação, uma profunda angústia. E a conclusão que o Pascal Bruckner chega conosco nesse texto é que a felicidade no mundo pós-moderno se tornou um grande mal. Simplesmente porque não sabemos o que a felicidade é. E aí nasce a necessidade e a sociedade de consumo. Um outro cara que eu quero trabalhar com vocês nessa primeira parte da aula é esse francês que morreu em 1994. Maravilhoso o texto dele, chamado Guy Debord. Guy Debord nasceu também na França em 1931, morreu em 94, e escreveu um livro muito legal chamado A Sociedade do Espetáculo, em 1967. Ele também está nesse movimento intelectual de Paris, da década de 60. E ele começa a estudar a sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, a sociedade pós-Revolução Industrial. E é uma sociedade que começa a ser controlada pela mídia. Guy Debord, ele não é só filósofo, ele também é cineasta. E ele começa a analisar como que as imagens começam a construir a identidade dessa sociedade. E olha que ponto de reflexão interessante que ele faz. Essa sociedade pós-industrial, nesse capitalismo financeiro que a gente vive, transformou a imagem em espetáculo. A imagem que antes era tida de uma aura, de uma beleza natural, ela foi sendo confundida com grandes espetáculos. Nós começamos a vivenciar uma sociedade onde é necessário, olha que interessante, é necessário transformar a própria vida num grande espetáculo. Vejam, Guy Debord está escrevendo isso em 1967. Ele está escrevendo isso há mais de 50 anos atrás. Numa sociedade onde você não tem rede social, numa sociedade onde você ainda não tem internet. E já naquela época, há a necessidade da sociedade de transformar a imagem em espetáculo. Pensem hoje, como que isso não é extremamente presente e atual. A sociedade de hoje, analisada a partir de Guy Debord, é uma sociedade que tem a necessidade de transformar a imagem num grande espetáculo. Então, quando a gente faz uma viagem, um passeio e tira uma foto, a gente não tira mais aquela foto para guardar de recordação. A gente tira aquela foto para que ela se torne um grande espetáculo. Eu me lembro quando eu era criança que eu ia viajar com os meus pais e nós tirávamos foto e havia aquela expectativa de revelar a foto, de imprimir a foto, de guardar a foto no álbum para que na posteridade a gente pudesse mostrar para os nossos filhos, por exemplo. A imagem tinha essa função, a imagem tinha essa essência.
A sociedade pós-moderna, a sociedade de hoje, ela já não tem mais essa essência da imagem, senão transformar tudo em um grande espetáculo. E o Guy Debord, ele vai entender o seguinte: a sociedade em si, ela está contaminada pela influência da imagem. Existe na sociedade um grande vírus chamado imagem. E a imagem, ela traz ilusórias aparências. A reflexão que o Guy Debord faz é que toda essa sociedade imagética, ela faz a gente ter uma impressão das coisas, uma ilusão das coisas. E, de alguma maneira, as imagens elas se fazem passar pela realidade. Quero manter exemplo das redes sociais. Estou usando o Instagram, mas poderia falar de Facebook ou de quaisquer outras redes sociais. Será que aquilo que a gente vê no Instagram é realidade? Ou não é uma aparência ilusória? Será que o mundo das redes sociais é um mundo tão feliz como ele aparenta ser? Será que aquelas pessoas que constroem discursos e imagens espetaculosas nas redes sociais, elas têm na sua natureza aquela felicidade? E sabe qual que é o ponto de interrogação que o Guy Debord faz? Ele não está falando de redes sociais, é importante você entender isso. Mas a gente aplica perfeitamente essa reflexão dele nos dias de hoje, quando a gente fala de redes sociais. O que ele está falando é o seguinte: essa contaminação que a imagem faz, ela não nos permite, ou ela não nos faz questionar se aquela imagem ela é real. Não. Mas a gente acaba sendo contagiado por aquela imagem e acaba colocando naquilo a nossa felicidade. Às vezes eu vejo, por exemplo, o Instagram do Neymar. Em época de festa, de férias, agora não por conta do Covid, mas em época de férias, um dia ele está em Troncoso, outro dia ele está em Paris, no outro dia ele está no Caribe, no outro dia ele está na casa dele, e festa todo dia, e eu fico me perguntando, será que ele é feliz? Mas vejam, a filosofia me possibilitou fazer esse questionamento. Mas a grande massa não se questiona sobre isso. E aí, o que a molecada faz? Coloca na vida do Neymar seu objeto de felicidade. A vida do Neymar se torna um grande espetáculo. Mas nós não sabemos o que está antes e depois do clique da foto. Será que ele é de fato feliz? Mas aquela realidade se faz passar, aquela aparência ilusória se faz passar por realidade. E a sociedade de massas, essa sociedade do espetáculo, acaba consumindo isso. Acaba fazendo disso o seu objeto de felicidade. Então, o que uma pessoa pensa? Um menino que vê o Neymar, por exemplo, pensa o seguinte: eu preciso trabalhar, eu preciso jogar bola, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ficar rico para eu ter a vida do Neymar. Ou alguém que não reflete, que não tem essa capacidade de reflexão que a filosofia possibilita, pensa: eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para eu ter a vida de fulano de tal. Ele é feliz. E a sociedade se torna esse grande espetáculo. E aí o Debord, ele vai fazer uma reflexão sobre o que é o homem. E ele percebe que o homem, ele se coloca numa condição de passividade nessa situação. A gente, de alguma maneira, faz uma confusão muito grande entre o que é ficção e o que é realidade. Aquilo que a gente vê no cinema, Debord está falando especificamente do cinema, porque é o período dele. Ele é cineasta. Mas nós podemos aplicar isso à rede social. Aquilo que a gente vê é uma ilusão. Mas aquilo está tão enraizado na nossa mente que a gente chega uma hora que a gente se perde e a gente não sabe o que é ficção, o que é realidade mais. E diante dessa condição, nós nos colocamos numa profunda passividade. Diante dessa condição, a gente aceita esses valores que são impostos pelo capitalismo, por meio de propagandas, por meio de incentivos. A gente está tão preso a essa lógica capitalista, a gente está tão preso a essa lógica ilusória, que a gente aceita. A gente se coloca nessa condição passiva.
O que Debord está fazendo? Ele está fazendo uma crítica a essa estrutura, levando o indivíduo a refletir sobre isso. E esse é o papel da filosofia, nos levar a questionar isso. Não que você vai, depois dessa aula, desativar teu Instagram. Claro que não. Não que você vai parar de postar suas fotos. Claro que não. Mas é necessário um pensamento crítico em relação a esses objetos. Para que a gente chegue a um ponto de reflexão. A sociedade se tornou um grande espetáculo. E quando ele vai refletir sobre o objeto, para ele, o objeto é o meio da realização pessoal do homem. A nossa realização não está mais no ser. A nossa realização, ela se faz no ter. A realização pessoal minha está em ter aquilo. E aí, fazendo uma volta no Pascal Bruckner, a minha realização está em ter aquilo que o outro tem. Eu passo a minha vida angustiado, porque eu preciso ter. Eu preciso ter. Ter aquilo que as propagandas me incentivaram a ter. Ter aquilo que as redes sociais me motivaram a ter. Ter aquilo que a minha própria consciência me fez ter. E eu coloquei naquilo o objeto de minha felicidade. Eu coloquei no ter o objeto de minha realização. E aí, olha que interessante. Ele vai partir da seguinte relação. O objeto que ainda não é comprado, ele é um desejo, porque ele gera um poder individual. Quando eu ainda não tenho, eu desejo. E eu coloco no desejo o fundamento da minha existência. O objeto, quando ele é comprado, ele se torna descartável. Já pararam para pensar que isso acontece muitas vezes com a gente? A gente quer muito algo que a gente viu numa propaganda, que a gente viu numa rede social, que a gente viu com o nosso colega de sala, a gente quer muito algo. Quando a gente tem, aquilo se torna descartável. Ele perdeu aquele valor de troca. E por que ele perdeu aquele valor? Porque a sociedade do espetáculo já me motivou a querer ter outras coisas. E ter outras coisas, e ter outras coisas, e ter outras coisas, me levam à ilusão e à angústia. Então, pessoal, nessa primeira parte da aula, eu quis trabalhar essa questão da construção da sociedade, a partir de Pascal Bruckner e a partir de Guy Debord. A segunda parte da aula, eu vou continuar essa tese com o último desses três filósofos que eu me propus a trabalhar, que é o Jean Baudrillard, e a continuação que ele faz com a ideia de sociedade de espetáculo de Guy Debord. Você quer fazer esse caminho junto comigo? Bora filosofar!